declaro aberta a audiência pública que tem como tema política migratória na cidade de Maceió. Esta audiência foi proposta por este vereador que vos fala, Leonardo Dias, e sua aprovação se deu de forma unânime pelos vereadores e vereadoras que compõem o Legislativo Municipal. Antes de chamar a mesa de honra, gostaria de explicar o rito. Após o meu pronunciamento, iremos facultar a palavra aos nossos convidados, que nortearão o nosso debate. Cada um deles terá o tempo de fala de 5 minutos. Para facilitar o andamento de nossa audiência, o público presente em plenário deverá realizar sua inscrição com os assessores Liliana e Daniele até às 15 horas. Aos que estão nos acompanhando remotamente pelo YouTube da Câmara Municipal de Maceió, podem utilizar o chat para fazer suas perguntas, que serão transcritas pela minha assessoria. Após cada bloco, se necessário, retornarei a palavra aos integrantes da mesa, técnicos presentes, para responderem aos possíveis questionamentos. Neste momento, convido para compor a mesa de honra o senhor Agênis Mendonça de Jesus, representando as tribos do Aral. O defensor público da União, o doutor Diego Alves. O secretário municipal de Segurança Cidadã, o senhor Eduardo Marinho. A secretária de Junta de Turismo, a senhora Josi Correia Mendes. A secretária municipal de representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Primeira Infância e Segurança Alimentar, a senhora Zaira Mendonça. Cadê ela? Hã? Tem onde botar ela? Eu tenho só mais um aqui. Representando a Casa de Ranquines, o senhor Wilson. Wilson, é isso? Gostaria também de convidar para fazer parte da mesa de honra a vereadora Teca Nelma. Senhores e senhoras, primeiro agradecer a presença de todos. Essa audiência pública ela foi solicitada através do defensor público da União, o doutor Diego, que aqui se encontra. No dia 29 de setembro, nós recebemos essa solicitação na casa para discutir um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo sobre a política migratória em Maceió. Esse projeto está disponibilizado aos senhores aí, acredito que vocês tenham recebido ele, a íntegra dele. E a Defensoria Pública da União também já fez algumas sugestões de alteração na legislação, sugestões essas que foram acatadas pelo meu gabinete e já foram protocoladas, inclusive. Mas atendendo a preocupação do doutor Diego, a gente está realizando hoje essa audiência pública para que a gente possa ouvir aqueles técnicos e principalmente também aos migrantes sobre o estágio em que se encontra a política migratória em nossa cidade. Pessoalmente, eu comecei a me envolver com essa temática
Nos primeiros dias da chegada dos primeiros varal, aqui em Maceió, onde encontrei o amigo Argenis com sua família, numa situação bastante delicada, e naquele momento, ao acionar o poder público, eu presenciei a completa falta de inter-relação ou de definição mesmo de como se tratar o problema das migrações. Pasta da saúde, pasta da educação, pasta da assistência social, a própria FUNAI. Então foram muitas dificuldades encontradas nesse meio de caminho, que graças a Deus hoje, algumas ou boa parte delas, pelo menos as mais emergenciais, foram sanadas. Hoje existe um abrigo que acolhe os varal aqui com cerca de 132, é isso? 132 varal chegaram aqui, no início eram 15, não era, Gênesis? Em torno de 15 pessoas que tinham chegado aqui inicialmente, e hoje eles se encontram numa casa vivendo com dignidade, tendo uma alimentação, mas é preciso que a gente possa discutir a melhor forma de que essas pessoas possam ser inseridas em nossa sociedade, preservando, obviamente, as suas tradições, respeitando as suas características, mas proporcionando, sobretudo, a estas pessoas dignidade e acesso a todos os serviços públicos que qualquer brasileiro tem. O Poder Executivo Municipal, preocupado neste sentido, enviou a esta casa, no mês de maio, se eu não me engano, só confirmar aqui para os senhores, no dia 18 de maio de 2023, envia a esta casa um projeto de lei instituindo as bases para a criação da política municipal de atenção à população migrante, refugiada e apátrida em Maceió. Naturalmente que nós estamos num processo de discussão da matéria nesta casa, ora mais apropriada para que a gente possa fazer a discussão de possíveis alterações neste documento, de forma que a gente tenha um documento que represente exatamente aquilo que a gente precisa. Então, nesse sentido, eu primeiro agradeço ao Defensor Público da União e o parabenizo pelo seu envolvimento pessoal, doutor Diego. Eu farei questão que o senhor possa ser um dos primeiros, o primeiro a se posicionar, até mesmo porque essa audiência, de certa forma, ela foi feita a pedido de Vossa Excelência, mas eu gostaria antes de registrar a presença também da senhora Verônica Aguiar Vitório, do senhor Diego Vieira, professor da UNB, que está visitando Maceió e como ponto turístico escolheu hoje a nossa casa e participará conosco aqui nesta audiência. Eu, nesse momento, gostaria de convidar, então, ao senhor doutor Diego, Defensor Público da União. Se o senhor preferir, pode usar a tribuna, ou, se preferir, pode falar aqui também, a fazer o uso da palavra no tempo que lhe convier, senhor Diego. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer e estender, agradecer de fato à Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Leonardo Dias, por ter acatado o pedido da Defensoria Pública da União com bastante celeridade, no intuito de discutir essa temática que é tão relevante, tanto para o país como também aqui para Maceió, né? Gostaria de saudar a todos na pessoa do migrante Argenis, que está aqui presente, e dizer que a Defensoria Pública da União, nessa temática de proteção de pessoas vulneráveis, também tem a incumbência institucional de proteger migrantes vulneráveis, que são aquelas pessoas que, pela sua natureza, pela forma de entrada em determinado país, por si só, já tem dificuldade em acessar políticas públicas, seja porque não possui um documento de identificação, seja porque tem dificuldade
na linguagem, né? E é exatamente isso que aconteceu aqui em Maceió. A primeira situação em que nós nos deparamos com migrantes vulneráveis foi justamente com os waraus, a partir do momento em que eles tentaram acessar a casa de Rankines, no Jaraguá, e como nós tínhamos, vereador, uma interação muito boa com aquele abrigo destinado à população de rua, a administração entrou em contato prontamente com a Defensoria Pública da União e tentou auxílio jurídico, né? Aqueles migrantes não conseguiram permanecer na casa de Rankines porque não se adaptava, por conta das suas peculiaridades tradicionais, culturais, à forma de abrigamento, né? Muitos desses migrantes, quando chegam em determinado local, chega com a sua família, é composta por muitas crianças, né? E são muitas pessoas, e eles normalmente têm o interesse de permanecer juntos, e num abrigo destinado à população de rua tradicional não seria compatível. A partir daí, eu não sei se foi aí que o senhor entrou, né? Foi antes. Pronto. Então, a partir daí, a partir desse momento que nós fomos provocados, nós oficiamos o município de Maceió e o estado de Alagoas para que informassem as políticas públicas específicas que existem no território para garantir que os direitos dessas pessoas sejam respeitados, e naquele momento nós identificamos a ausência total do Estado na proteção dessas pessoas, contrariando o que diz a Constituição Federal e o Estatuto do Migrante, né? A legislação de 2017. A partir daí, nós tentamos, ao máximo, viabilizar contatos com tanto o Estado e município, mas percebemos a dificuldade, e é uma dificuldade natural, porque os profissionais, os servidores públicos, aquelas pessoas que trabalham na linha de frente da saúde, da educação, da habitação, não conseguem, não têm expertise de lidar no dia a dia com pessoas migrantes vulneráveis. Então, e por esse desconhecimento é que surge a primeira violação, que é a violação do acesso. O acesso à rede de apoio para garantir direitos a esses migrantes. E a DPU identificou essa falta de acesso, principalmente porque as pessoas desconheciam qual é o documento formal que garante a regularidade daquela pessoa no território, que é o protocolo de refúgio, né? Se eu perguntasse aqui há 2 anos o que seria refúgio, o vereador pode ter certeza que muita gente não saberia o que é, né? Porque realmente não é fácil lidar com esse tipo de temática e a legislação muda constantemente. A partir daí, a Defensoria Pública da União expediu uma recomendação para o Estado, para o município, recomendação para garantir a formação de um comitê de imigração, para garantir uma rede de apoio, participação da sociedade civil, para garantir o abrigamento emergencial provisório, o financiamento do Estado, não só para sobrecarregar no município, que é o ente federativo com menos recursos, também identificamos que existe uma legislação da União Federal que, desde 2017, garantiu o cofinanciamento de recursos federais para atender especificamente vulneráveis migrantes decorrentes do problema da crise generalizada de direitos humanos ocorrida na Venezuela. Então, a União Federal transfere recursos federais ao município que está recebendo migrantes venezuelanos. Então, desde 2021, nós estamos nessa interação, conseguimos que a Casa de Rankines se instalasse com uma nova frente de atuação, né, Betânia? A Casa de Rankines já tem uma experiência muito satisfatória no tratamento das pessoas, população de rua, e, ao ser chamada pelo município,
não afastou, desde logo se comprometeu a tentar ajudar e criar um abrigo que realmente eu acho que essa é uma aventura que a Bethânia fez pelo seu comprometimento nessa pauta, mas ela não sabia do desafio que ela estava enfrentando, né? Mas que bom que deu, com toda a interação e ajuda, né, interinstitucional, porque é esse o apoio, né? Tem que ser interinstitucional, não é só a DPU que vai garantir direitos aos migrantes, não é só o Ministério Público, não é só a Casa de Rankines, o Estado, o município precisam estar presentes, os servidores precisam estar capacitados para atender. É necessário ter uma rede de apoio que não dependa de pessoas, dependa sim de protocolos técnicos que garantam a entrada dessas pessoas na rede, né? Para que quando se chega uma pessoa no serviço público, aquele servidor da ponta, embora não saiba lidar com aquela demanda, ele saiba a quem recorrer, e aquele que vai recorrer sabe inserir essa pessoa migrante vulnerável na rede de apoio. Então, esse foi o foco da atuação da DPU. Por um momento, vereador, nós tivemos uma resistência do município, mas acabamos resolvendo essa resistência através de um termo de ajustamento de conduta que foi firmado pela Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, e nesse termo a gente conseguiu formalizar as frentes de atuação. A partir desse termo foi instituído o Comitê de Imigrantes em Maceió, foi designado um abrigo de referência para migrantes, e não só migrantes uaraus, mas migrantes vulneráveis, que é a Casa de Rankines para a população de rua. E a partir desse TAC, dentre outras medidas, foi determinado que o município de Maceió se comprometeria em enviar um projeto de lei para garantir um estatuto de proteção aos migrantes vulneráveis. E aqui estamos com esse projeto de lei enviado pelo prefeito. Gostaria de agradecer o prefeito também por ter se inclinado a acatar a recomendação e ao TAC que foi firmado. E dizer que, em relação a esse projeto de lei, essa é uma iniciativa fundamental para garantir essa rede de apoio formalizada, prevista em lei e disseminada no âmbito do município, para que, ao final, violações não ocorram, né? Parabenizar o senhor por essa iniciativa e dizer que hoje o que a DPU entende como relevante nesse cenário de tutela dos migrantes é que essa rede de apoio possa enfrentar e possa adotar medidas para garantir empregabilidade das pessoas migrantes, porque a rede de apoio já está adequada, ela já funciona, mas a partir de agora nós temos que fortalecer e dar meios para que o migrante vulnerável fortaleça a sua autonomia, tenha meios próprios de garantir a sua dignidade. Existe um abrigo, existem outros migrantes vulneráveis, esses migrantes estão na rede de apoio em cadastro único, recebem Bolsa Família, as crianças precisam estar estudando, tem que ter a vacinação obrigatória, tem que respeitar a cultura, as peculiaridades de cada etnia ou de onde o migrante venha, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o poder público hoje precisa fortalecer e dar os meios para que essa pessoa possa trabalhar, incentivar o trabalho, né? No caso dos uaraus, é incentivar o artesanato que é feito pelas mulheres, né? É incentivar, se for o caso, a pesca, dentre outras medidas. O que nós sabemos é que hoje os uaraus querem permanecer em Maceió e, assim querendo, do mesmo jeito em que Maceió dá o braço para garantir a dignidade, os uaraus também podem dar a contrapartida através do trabalho, um trabalho que seja ofertado de acordo também com as peculiaridades da linguagem
do seu conhecimento, né? Então é isso. Eu agradeço mais uma vez o vereador e desejo a todos um bom trabalho nessa audiência. Obrigado, doutor Diego. Compreendendo a necessidade, inclusive, desse trabalho interdisciplinar, nós convidamos para essa audiência pública diversos órgãos e secretarias. A inclusão dessa população, ela passa por inúmeros órgãos, né? E é importante que cada órgão compreenda a problemática que hoje ainda é enfrentado com os migrantes, para que a gente possa criar iniciativas e mesmo possibilidades e oportunidades para garantir os direitos dessas pessoas. Por isso a gente convidou a Secretaria de Desenvolvimento Social, que se encontra aqui, o Gabinete Civil, a Secretaria de Governo, a Secretaria Municipal de Educação, que também se faz presente aqui, a SEMES, cujo secretário também se encontra conosco aqui, a Secretaria Municipal de Saúde, que infelizmente não mandou representante, a SEMUC, que é a Secretaria da Mulher, também lamento a presença, acho que era uma pasta que seria bastante importante que tivesse aqui, a Secretaria Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Assistência Social, Defensoria Pública de Alagoas, o Ministério Público, a FUNAI, a DPU, que está presente, a Casa de Ranquines, que também está conosco, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, na pessoa do senhor Morinha, que também foi responsável por boa parte dessa interlocução, acredito, e pelo TAC, que foi celebrado com o município. O Comitê Municipal Intersetorial de Atenção aos Migrantes também foi convidado, a Secretaria de Trabalho foi convidada, a Secretaria de Turismo, que também pode dar a oportunidade, sobretudo com a questão do artesanato, que também está presente aqui, a Fundação Municipal de Cultura, que não pôde vir, também convidamos a OAB, o Ministério Público Federal, que infelizmente também não compareceram. O comitê, só para a gente botar na mesma linha, né, assim, o doutor Diego falou sobre a criação do comitê. A lei, o projeto de lei que tramita nessa casa, traz um capítulo inteiro a respeito do comitê e define quais são os órgãos que fariam parte. Ele está no artigo 9º, né? Acho que vocês receberam aí. Eu informo que já fiz 2 emendas aditivas, inserindo uma emenda aditiva que foi solicitada pelo próprio doutor Diego, incluindo coletivos e sociedade civil, e uma outra emenda aditiva, incluindo a Câmara Municipal de Maceió, que também não estava relacionada aqui nas entidades que comporão esse comitê. Eu pediria licença aos outros oradores, na ordem aqui está a vereadora Teca Nelma. Vereadora Teca, eu gostaria, se possível, a gente ouvir primeiro o Agênis, o Zaral, se Vossa Excelência, pode ser? Ele vai falar, mas você faz questão de falar agora ou quer falar após ele? Então eu convido o senhor Argenis a fazer uso da palavra. Se o senhor quiser falar da tribuna, pode ser. Vamos convidar na tribuna, na tribuna. Vai lá, Argenis. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Xene, sou varal da migrante da Venezuela. Estou aqui. Vou falar um pouco, não? Na história da gente também, que a gente chegou em Alagoas, aqui. A gente, primeiro, a gente não estava um pouco bem, não? Como o Leo falou, não? Estava um pouco
triste, não? Primeiro, quando a gente chegou em Alagoas, sobre alimentação e também sobre moradia, estava um pouco complicado, não? Primeiro, quando a gente chegou em Alagoas. E agora, no momento, já estamos um pouco melhor, não? Como abriu uma casa acolhimento indígena, Jacob, de Frei João, a gente está um pouco felizes, não? É nessa casa que abriu para a gente. E também a gente queremos, não? A casa, e também que aqui em Alagoas, a gente precisa de trabalho. O que passa, tem guarau que não fala, não? Tem guarau que não entende. Ele está um pouco complicado também, isso, não? Solamente eu entendo um pouco também, mas a gente gostaríamos de trabalhar. O que passa, em guarau, não sabe trabalhar pedreiro, não sabe pintar. Eles acostumaram para trabalhar em mar, pescador, em rio. Eles trabalham caranguejo também. E também a gente queremos um espaço para vender artesanato da gente, porque a gente temos muito artesanato na casa, pronto já. A gente precisa um espaço na praia, perto na praia também, para a gente vender, não? Porque a gente já temos muita. E uma vez, quando cheguei primeiro, a gente saímos na praia, não? Saímos na praia para vender. Olha o que passa, uma pessoal me disseram, porque aqui, e você não poderia vender assim a coisa, porque primeiro precisa autorização da prefeitura, essa coisa, porque você vindo para cá, e sem falar, sem ninguém, e aí você não poderia vender, não poderia ir embora, porque a coisa, e por isso a gente entende, a gente sai, não? E a gente toma causa disso, porque a gente precisa um espaço melhor para não brigar com ninguém, não? Um local para a gente vender. Porque a gente para vender artesanato, porque temos muito artesanato, a gente trouxemos agora artesanato, está aí, a gente que trabalho da gente. Eu acho bom, depois vou falar um pouco mais, vou deixar aqui para falar, vou escutar a voz da Teca Delma, certo? Obrigado, Gênesis. Agora, dizer que entende um pouco português, aí é modéstia demais. A Gênesis já fala fluentemente. O senhor Juan, ele também quer falar, mas antes eu vou seguir aqui, tá, senhor Juan? Vou passar a palavra agora, convidar para fazer o uso da palavra a vereadora Teca Nelma. Eu gostaria de registrar desde já a presença também da vereadora Silvânia Barbosa, que está conosco e fará uso da palavra dentro do espaço dela um pouco mais tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, todo mundo que está aqui no dia de hoje. Boa tarde às senhoras e senhores. Cumprimentar a mesa de honra. Vou pedir licença para cumprimentar no nome de Argenes, que a gente se conhece também tem bastante tempo, que a gente já se encontrou algumas vezes. Saudar a todos. Saudar a plateia. Eu vou saudar o nome da Betânia, que está aqui também, da Casa de Ranquines. E eu tenho uma história para contar. E eu pedi para vir logo anteriormente, antes do momento da fala dos vereadores, justamente para a gente tentar elucidar esse debate, como que a gente vai com outros fatos que a gente precisa trazer aqui para casa. Eu também me encontrei com a questão da migração da Venezuela, na verdade, quando eu estava na universidade. Eu sou formada em Relações Internacionais pela UNB, e eu iniciei o meu curso, na verdade, na Paraíba, na UEPB, e transferi para a UNB, foi onde eu finalizei. E lá a gente começou a estudar. E eu tive, inclusive, uma eletiva sobre migrações. E praticamente foi só sobre esse assunto. Mas era uma coisa a gente estudar e outra coisa a gente colocar na prática.
E quando eu tive a oportunidade, enquanto vereadora, de me aproximar desse processo, foi algo que, assim, foi transformador. Quando eu tive a oportunidade de ir como internacionalista, conjuntamente com a Casa de Rankines, diretamente a Pacaraima, foi algo que mudou minha vida, e a vontade que eu tinha era de desistir de tudo e ir para Pacaraima para lidar com a questão da crise humanitária que a gente vive. E a gente não vive essa crise humanitária apenas no Brasil. É uma questão mundial. Logo quando os venezuelanos chegaram aqui, a gente começou a receber denúncias na Comissão de Direitos Humanos. E a gente se encontrou, a Genis, há muito tempo, quando vocês ainda estavam nos prédios, que eram pequenos prédios que, na verdade, várias famílias ficavam dentro, que não tinha nenhum tipo de móvel lá dentro, e vivia da coleta. E aí eram com crianças anteriormente. Logo no início, quando chegou aqui, antes mesmo desse processo da DPU, a gente foi lá, a gente conversou até em espanhol. Meu espanhol estava enferrujado. Eu disse, mas eu vou botar em prática meu espanhol. A gente conversou até em espanhol para eu tentar me aproximar mais dessa linguagem. E aí, a gente se aproximou da Casa de Rankines, que anteriormente fazia esse trabalho justamente com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Posteriormente, também começamos, inicialmente, eles foram para esse abrigo, por questões culturais, por questões regionais, não teve como ter continuidade, mas eles não podiam ficar abandonados. Foi quando eu soube do processo da DPU, que estava caminhando aqui no município de Maceió e para o estado de Alagoas, como é que a gente poderia ter essa iniciativa e acolher essas pessoas. Logo no início, eu me recordo que eles estavam recebendo um auxílio moradia, se eu não me engano, que era R$250 aproximadamente. E logo assim que eles chegaram aqui, eles já receberam o auxílio moradia. E aí, dado pela assistência social. E aí eles estavam com a dificuldade até de renovação, da questão de como que eles iam continuar, da regulamentação deles aqui no município de Maceió. Quando eu os conheci, eles estavam nesse processo. Logo no início de fazer esse auxílio moradia, de receber os R$250 e ficar naqueles apartamentos que, na verdade, não os abrigava. Era uma situação muito deplorável, realmente muito difícil que eles estavam se encontrando. E aí, eu tive a oportunidade de caminhar conjuntamente com a Rankines, de ir justamente diretamente para Pacaraima para conhecer a Operação Acolhida, conhecer como é que é feito na prática e descobrir que, por mais que a gente tenha muitas dificuldades na cidade de Maceió, o trabalho que a assistência social faz, a Prefeitura de Maceió, e o trabalho que faz também a Casa de Rankines é formidável, perto do que a gente encontrou na realidade de Pacaraima, do que a gente encontrou das necessidades que aconteciam e da tristeza que era, porque era, sabe a sensação que a gente tinha, vereadora, de enxugar gelo? Era a mesma coisa. A gente chegava num dia, tinha mais de 10 mil pessoas. A gente chegava no outro dia, tinha mais 5 mil, tinha mais 1.000, tinha mais 2 mil. E você ficava desesperada naquela situação de como que a gente vai solucionar, como que o Brasil vai solucionar esse problema. E eu ficava pensando, como Maceió, que é uma cidade tão pequena, próxima ao tamanho do Brasil, vai conseguir solucionar um problema como esse? E eu aprendi que a gente não soluciona sozinho. A gente tem uma união de diversas pessoas através desse comitê. E por que eu vim aqui hoje nessa audiência pública? Até por eu me interessar pelo tema, numa parte acadêmica, mas também profissional, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu assumo que eu tenho um compromisso de caminhar conjuntamente com os migrantes para que os seus direitos sejam reconhecidos aqui. Porque a gente tem, doutor Diego, uma questão aqui que está acontecendo, que são 2 projetos de lei na casa. Existe um projeto de lei que veio da Prefeitura de Maceió, que foi do dia 18 de maio de 2023, e a gente tem outro projeto de lei anterior a esse da Prefeitura, que é o projeto de autoria da vereadora Silvânia Barbosa, que está aqui presente conosco, que é da data do protocolo de 11/4 de 2023, que justamente estabelece os princípios e diretrizes para a política municipal de proteção aos direitos da população migrante e refugiada. E aí, por que ele não foi aprovado ainda? O que é que aconteceu? Eu fiquei como relatora. E a primeira coisa que a gente fez, a gente enviou para 2 pessoas que que a gente queria saber se precisava de emendas, de melhorias. Eu ainda não tinha um contato com o senhor diretamente, não havia tido essa troca de ideias. E aí que foi para o Roberto, da OAB, Roberto, o nome dele, da OAB, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB, presidente, se eu não me engano. E também a gente enviou para a Betânia, representante da Rankines, a gente enviou esse processo através da minha assessora chamada Ana Clara, justamente perguntando se tinha algum tipo de emenda, se tinha alguma coisa que a gente podia melhorar. E aí ficou nessa. Foi quando chegou da Prefeitura. E aí eu entrei em contato com a vereadora Silvânia. Silvânia, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o da Prefeitura, vai adaptar e colocar emenda no seu?
a gente vai esquecer, vamos supor, né, iria esquecer o ser assumido da prefeitura? E ela não, e com razão, me informou que ela protocolou anteriormente da prefeitura. Então, aqui dentro da casa, o que tem tramitação e o que teria validade não é o da prefeitura de Maceió. Seria o projeto de lei da vereadora Silvânia Barbosa, que foi protocolado anterior ao da prefeitura. E eles são correlatos. Existem algumas coisas que estão no da vereadora Silvânia aqui no estado da prefeitura e vice-versa. E aí, por que eu pedi para falar logo no início? Porque hoje a vereadora Silvânia pediu para ser incluído na pauta. E amanhã, no dia de amanhã, ele vai estar em votação aqui na casa. E aí eu disse, como que a gente vai ter uma audiência pública sobre um projeto de lei da prefeitura, se a gente tem outro projeto anterior da prefeitura, que está indo para a pauta no dia de amanhã, que a gente não, enfim, não se reuniu com o comitê, enviou para algumas pessoas do comitê para saber se tinha resposta, enviou para a OAB. E aí, enfim, eu trouxe essa questão para elucidar a audiência pública, para a gente tratar, para dizer, para a gente tentar chegar num consenso, se existe algum tipo de melhoria que a gente pode trazer para o projeto de lei, que eu estou como relatora, ou que o Léo protocole algumas emendas, não tem problema nenhum. Se a gente vai seguir como é o rito da casa, que a gente já seguiu outras vezes aqui, mas o que a gente não pode, enfim, abrir mão é da gente ter essa união para lutar em conjunto pela população migrante. Eu queria, assim, mais uma vez, reconhecer todo o trabalho que a Associação Casa de Rankines faz aqui em Maceió. É formidável. Eles hoje moram num local que eles têm respeito e qualidade de vida, que é o mais próximo que a gente encontra, na verdade, do que seria uma espécie, quase uma mini fazenda, que tem muita grama, tem espaço para plantio, tem animais, tem cachorro, tem gato. E ali a gente vê que, na verdade, é a conquista de cidadania, novamente, pela população refugiada que tanto sofre hoje em dia. E também reconhecer o trabalho da assistência através da Prefeitura de Maceió. Eu sei que esse é um trabalho multidisciplinar, que a gente tem diversas secretarias que estão em conjunto. Tem a Secretaria de Trabalho, que a gente poderia debater sobre a questão de um espaço para vender artesanato. Tem a Secretaria de Saúde, que a gente tem que pensar quais são as doenças, o que é que tem que afeta mais a essa população e como que a gente pode cuidar dessa população. Tem a Secretaria da Mulher, tem diversas secretarias. Mas eu sei que a assistência vem renovando, antes mesmo do repasse federal, o convênio com a Casa de Rankines e o convênio, na verdade, que é o convênio com a população migrante. Então, eu tenho que aqui parabenizar o esforço. Eu sou independente, mas eu sei como falar, dar o César o que é de César, né? Algum ditado desse tipo. E reconhecer todo esse trabalho. Mas eu queria que a gente focasse, se a gente for debater, emendar os projetos, escutar a população migrante para ver o que é que a gente pode melhorar, para a gente tentar chegar no meio termo, acho que a vereadora Silvânia também vai falar, sobre o projeto dela. Porque o projeto dela é anterior ao projeto da Prefeitura de Maceió. E, segundo o nosso protocolo aqui na casa, o que teria vigência seria o que foi protocolado antes, e eu entendo que seria o projeto de lei da vereadora Silvânia. Muito obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Teca. Convido a vereadora Silvânia Barbosa para fazer uso da palavra. Boa tarde a todas. Justamente, vereadora Teca Nelma, eu vim para a audiência porque é um tema que também me interessa muito, porque eu me sentia muito incomodada de ver o que a gente estava vivenciando, toda a situação dessas pessoas que estavam sem ajuda, sem auxílio nenhum. Eu sempre tive contato, tem pessoas que são ligadas a vocês, que eu tenho contato também, que sempre estava passando informações. Foi quando eu sentei com a minha assessoria para ver uma forma que a gente pudesse criar uma lei municipal que pudesse dar uma ajuda a todos vocês. Foi quando eu protocolei esse projeto em abril, aqui na casa, mas como a vereadora Teca Nelma tinha sido designada para ser a relatora, e realmente ela já discutia comigo, vereadora, deixa a gente ver, porque às vezes a gente cria um projeto e a gente não tem a real certeza se aquele projeto contempla a essas pessoas. E a nossa preocupação não era de quem iria apresentar, mas se aquele projeto contemplava o que eles realmente reivindicavam. E eu fiquei aguardando
a vereadora Teca Nelma, porque ela tentava entrar em contato com as pessoas que poderiam nos ajudar para construir e melhorar esse projeto. O projeto que veio após o meu da Prefeitura Municipal de Maceió, eu já peguei os 2 projetos e realmente contempla, é quase a mesma coisa, inclusive a assessoria da vereadora Teca Nelma. Eu estava sendo cobrada para esse projeto ser pautado, vereadora, e eu conversava com a sua assessoria e ela se preocupava, vereadora, eu só quero saber se contempla, porque, lógico, a gente tem a humildade que o projeto não importa de quem vem, o que importa é que ele aconteça e que ele traga esse respaldo, que ele seja aprovado, independente disso. Mas aí eu chamei a minha assessoria, eu falei, deixa eu comunicar a minha assessoria para a gente comparar os 2. Então, tinha 3 artigos, 3 ou 4 artigos, vereadora Teca, que a sua assessoria tinha uma dúvida, mas que tinha artigo num projeto de minha autoria que já contemplava tudo aquilo que o executivo já tinha sido pautado. Então, eu hoje solicitei o projeto, que o presidente pautasse esse projeto na manhã de hoje, e ele solicitou, inclusive, vereadora Teca, ele deferiu o meu pedido para que esse projeto seja pautado amanhã, certo? Você está aí do lado da pessoa do comitê para nos dar uma ajuda, ver o que é que a gente pode, se ele contempla realmente. Eu não abro mão do meu projeto de forma alguma. Eu acho que a gente tem que seguir o trâmite legal. Quem protocolou primeiro é que tem o direito de acesso. E eu só quero que isso aconteça, independente do executivo. E é um projeto que também o executivo teve o cuidado de fazer essa lei para dar essa melhor qualidade. E quando eu vi aqui agora a solicitação do nosso amigo em relação ao espaço para vender seu artesanato, que o artesanato de vocês é belíssimo, é rico demais até, né? Eu, vereadora Teca Nelma, até conversei aqui com algumas, se nós poderíamos falar com o presidente da casa, a gente não pode deferir isso, eu e a vereadora, se a gente pudesse montar lá embaixo, na entrada, um stand com esse artesanato de vocês, para que as pessoas que chegam aqui à casa, os parlamentares e outras que entram aqui, pudessem apreciar esse artesanato, né? Porque é uma mão de obra que máquina nenhuma vai nunca substituir, que é esse trabalho manual. E até brinquei com ela, o secretário responsável está aqui, ó, presente, né? Já olhei para ele e já ri, secretário, já vou entrar em defesa, assim, desse espaço para que eles possam montar. Eles só estão pedindo dignidade, né? Que eles possam viver dignamente, sem ter que estar nas ruas pedindo, né? Porque eu sei que foi muito difícil quando vocês chegavam aqui, e eu ficava muito angustiada quando eu via aquilo. Crianças no colo, pessoas com cartazes dizendo, eu quero comida, eu quero alimento, eu quero trabalhar, né? E ele falou assim, a maioria pescadores, né, que depende, que tem conhecimento, alguns pela necessidade vai aprender a se virar de outra profissão, mas que seja visto, secretário, até que o senhor possa conversar junto com o prefeito, já que tem esse projeto aqui, de que forma pode ajudar para ele expor esses artesanatos deles, essa obra deles. E a gente está num momento muito bom, onde Maceió está superlotado de turista, né? Nós temos hoje uma Maceió, a cidade maravilhosa, vocês não teriam lugar melhor para se viver do que aqui em Maceió. Tanto das pessoas, as pessoas daqui são muito hospitaleiras, elas abraçam, né? Mas isso não é o suficiente. Ter dignidade é um direito, e foi pensando nessa dignidade que eu apresentei o meu projeto. Então, eu peço ajuda aqui à nossa amiga do comitê, que faça uma revisão, né, Teca, nesse projeto. Eu já tenho sido cobrada há muito tempo para esse projeto ser pautado na casa, vereador Léo. E o meu é o que vai prevalecer na casa, porque o meu foi protocolado primeiro, a não ser que rasguem o regimento da casa, né? Queiram passar por cima, mas eu acredito que não seja isso, mas que a gente possa, da melhor forma, adequar o projeto com a realidade de vocês. Eu tenho um pouco de noção, mas não tenho o suficiente. Mas nós nos preocupamos, ficamos quase 4 meses segurando esse projeto, eu cobrando da assessoria da vereadora Teca, e a assessoria preocupada, porque como era um assunto em discussão e que ela tem um domínio muito grande, a vereadora Teca Nelma conhece realmente de perto, muito melhor do que eu, de vivência, de conhecimento. E eu disse, Teca, também, vereadora, se Vossa Excelência puder
apresentar algo que melhore ainda mais o meu projeto, mas o meu projeto é tão igual, o da prefeitura, só tem algumas coisas que mudam, mas que os meus artigos posteriores dizem a mesma coisa, né? E ele está para ser pautado amanhã, vereadora Teca Naomi, e a gente vai conversar aqui depois que a gente possa tomar um rumo, vereador Léo, mas parabéns por essa iniciativa, né? Já não era sem tempo de rever isso, de que a Prefeitura Municipal de Maceió tomasse a frente, de que forma poderia ajudar, né? Porque vocês são nossos irmãos, vocês são bem-vindos na nossa cidade, e isso que nós estamos fazendo não é favor nenhum, é obrigação nossa, como parlamentar, como pessoas, como ser humano. Eu espero poder ajudar com vocês. Eu vou conversar com a vereadora Teca para a gente dar essa sugestão ao presidente da casa, o artesanato de vocês, como eu já falei. Eu amo o artesanato, principalmente trabalho manuais, né, que por mais que a tecnologia aconteça, mas ela nunca vai substituir o trabalho manual do ser humano. E esse vocês têm de sobra, esse conhecimento, essa forma de realizar, como diz, de transformar um pau num colar, numa imagem. E vocês estão de parabéns. Eu espero que a gente possa contribuir, vereadora Teca, de alguma forma, e fazer esse momento, sim, de apresentar esse artesanato de vocês aqui na casa. Não vamos prometer, porque um não a gente já tem, a gente vai atrás do sim. Vamos tentar conversar com o presidente da casa, e aí a gente conversa com vocês, qual seria, se for autorizado, né, porque é uma casa parlamentar, eu não vejo problema nenhum, mas eu sou só o vice-presidente da casa. Mas quem define é o presidente, vou conversar com ele, que a gente possa, talvez na próxima semana, no dia de mais movimento aqui, vocês possam trazer essas peças para mostrar esse trabalho de vocês. Obrigada, vereador Leonardo Dias. Vereadora Silvânia, eu agradeço. Eu confesso a Vossa Excelência que não sabia, não tinha essa informação. Vossa Excelência sabe a dificuldade que a gente enfrenta de não conseguir visualizar as leis da casa quando a gente não fez ainda parte da tramitação dela, então não sabia dessa informação que foi trazida aqui hoje. Como eu falei no início, essa audiência, ela foi uma solicitação da Defensoria Pública da União, justamente porque existia um compromisso do município de enviar esse projeto de lei através do TAC, que foi celebrado entre o município e a Defensoria Pública, no caso na Defensoria Pública da União, obviamente. Para mim não resta dúvida, Vossa Excelência tem a autoria do projeto, né, como protocolou primeiro, na minha visão, né, enquanto legislador e pelo próprio nosso regimento, como bem disse Vossa Excelência teria o projeto que deveria seguir a tramitação. Porém, existe uma preocupação que aí eu pessoalmente rogo a Vossa Excelência que pondere, quanto à questão de pautar amanhã, para dar tempo da Defensoria Pública que fez esse questionamento, que celebrou esse TAC com o município, que vem acompanhando isso, possa se debruçar sobre o projeto de Vossa Excelência, assim como também como o pessoal do comitê, e aí a gente saia com a lei de autoria de Vossa Excelência, mas atendendo àquelas observações que forem eventualmente necessárias. E como o prazo até amanhã de manhã é bastante exíguo, acredito que não seja suficiente para que o defensor possa fazer essa avaliação, ou mesmo o comitê fazer essa avaliação, eu peço à senhora, se possível, se for da concordância de Vossa Excelência, que a gente não paute amanhã, mas que a gente possa dar uma semana de prazo, de repente, para que tanto o comitê como a defensoria possa se manifestar, a própria Casa de Ranquines também possa se manifestar, a vereadora Teca como relatora possa consolidar essas informações e possa fazer aquelas emendas que forem eventualmente necessárias, sejam elas aditivas, modificativas, enfim, desde que não altere a autoria de Vossa Excelência. Então, queria fazer essa proposta a Vossa Excelência para a gente não terminar prejudicando o mérito por essa questão. Dando continuidade à audiência pública, eu convido a senhora Zaira Mendonça, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Eu vou chamar de SEMAS, porque o nome novo é muito grande, eu ainda não consegui aprender. Senhora Zaira, por favor.
Boa tarde. Então, eu estou duplamente, estou com representação dupla, né? Eu sou da SENDES, que é a atualização, né? SENDES, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Primeira Infância, eu acho que é assim, ainda estou decorando também. E, atualmente, a SENDES, ela é a coordenadora do comitê, né? Do comitê que está sendo referido aqui. E esse comitê, ele foi instituído em 22 de julho do ano passado, como o doutor Diego traz ali, por provocação do Ministério Público. E a gente já passou por algumas modificações, né? Não vou recontar a história aqui, mas é importante que essa casa tenha ciência do comprometimento do município, né? Com essa pauta. A gente vem fazendo tudo o que é possível. Enquanto assistente social, e aí eu só queria registrar, vereador, que o consultório na rua da saúde chegou, que é membro do comitê, porque no início ele disse, a saúde não está. Eu falei, chegou. Então, o consultório na rua tem feito também um trabalho, né? A Secretaria Municipal de Educação também, lá junto com a Casa de Rankines e com a Agenda da Assistência Social. Então, assim, o comitê vem se reunindo, a gente está na frente do comitê há uns 2 ou 3 meses, né? Inclusive, queria pedir apoio dessa casa para a gente poder dialogar mais, porque semana passada, quando a gente soube dessa audiência pública e que era para discutir esse PL, a gente ficou um pouco inquietas lá no comitê, não pelo caráter de urgência que a pauta exige. De fato, a gente sabe que a pauta exige um cuidado, né, e uma celeridade. Só que, como o comitê vem passando por uma reestruturação, que o doutor Diego vem acompanhando isso, a gente acabou de aprovar, tem um mês, o nosso regimento interno do funcionamento do comitê, que, inclusive, já modifica um pouco o capítulo do comitê que tem no PL que a gente encaminhou. Então, assim, tem coisas que o PL que seria pautado, discutido, né, hoje, que a gente do comitê já queria conversar. E aí, aproveitando essa informação da vereadora Silvana, então acho que a gente pode agregar, porque o comitê já veio com uma posição para essa audiência, para solicitar, né, que a gente tivesse um pouco mais de tempo, claro, a gente faz um compromisso de aprovar até o final do ano, mas assim, que a gente pudesse debruçar, porque inclusive a gente tem feito articulações com Brasília, capacitações, porque assim, não é algo novo, mas também não é algo tão antigo. Então, são problemáticas que exigem um comprometimento. E assim, que não seja um PL que a gente aprove e que daqui que ele que ele fique com vacâncias e que a gente precisa pedir emenda. Se a gente pode aprimorar isso, e se a gente tem um comitê que é composto pelas secretarias, né, e por órgãos consultivos, né. Inclusive, o pessoal da OIM, que é a Organização Internacional de Imigrantes, está interessado em colaborar com a gente. Então, a gente tem conseguido fazer, né, enquanto município, e aí eu vou, né, puxar lá para a SENDES, enquanto assistente social, fazer algumas articulações, e que a gente queria pedir a essa casa, né, esse tempo, né, um pouco mais de tempo, para a gente poder discutir no comitê, que a gente já vinha com essa proposta mesmo, né, e aí a gente queria que vocês levassem isso em conta, entendendo que o que a vereadora Teca Nelma coloca, que o município tem se comprometido, que a assistência social, a Casa de Rankines está aqui, não nos deixa mentir, a gente está bem preocupado com isso, né, enquanto os outros entes federados, eles têm um período diferente e a gente banca, né? Mesmo sendo uma secretaria que, como vocês bem conhecem, com escassez de recursos, a gente vem bancando e a gente tem todo um histórico da acolhida e da garantia de direitos que a gente tem proporcionado a essa população. Então, assim, essa é a palavra do comitê. O comitê solicita de vocês, vereadores, né, que a gente estique um pouquinho se possível, vereadora, né? E que a gente está disponível a sentar com a senhora, com a Teca, que é a redatora, com o Silvano, né? E é isso. Então, a gente fica feliz que tem pessoas interessadas nesta casa por essa pauta. Porque por Pacaraima entram mais de 1.000 por dia. E o que é que a gente não é fronteiriço, mas a gente já está recebendo aqui. Então, o que é que o município pode propor? Né? E a gente precisa pensar numa política pública efetiva. Como a gente está conseguindo realizar, de certo modo, na Rankines, mas ainda, né, é o germe disso. Então, assim, a gente espera a atenção de vocês. Muito obrigada.
Eu quero dizer que não tem problema nenhum. Eu conversava agora ali com a vereadora Teca Nelma, onde ela foi conversar com o doutor Diego, e a gente sentar assim. A gente pode fazer uma reunião para discutir ele melhor. O pessoal do comitê, vereador Teca, vereador Leonardo Dias, Casa de Ranquines, não tem problema nenhum. O que importa é que ele saia totalmente adequado e da melhor forma possível, independente se passe mais 1, 2, 3 meses. O que a gente quer é que a coisa realmente aconteça, né? E aconteça de uma forma onde todos participem e possa favorecer o que for de melhor. Então, não se preocupe não, amanhã eu não pauto ele. Obrigada. Desde já, vereadora Silvânia, parabenizo Vossa Excelência pela compreensão, né? E dando seguimento à nossa audiência pública, a gente convida agora a senhora Verônica Aguiar, da Secretaria Municipal de Educação. Retirou a inscrição? Vou convidar, é porque quem está online não escuta, então eu vou convidar a senhora para poder fazer uso na nossa tribuna, de forma que todos possam... Boa tarde, gente. Bom, eu sou Verônica, representando também a CEMED, Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu vim só colocando porque a secretaria sempre está aberta a receber não só os indígenas Uarau, mas como todos os imigrantes que chegam ao nosso estado. Maceió, como a gente está recebendo, e a gente sabe assim, que não é fácil matricular os alunos na Secretaria de Educação, mas a gente sempre está, os meninos sabem, a gente sempre está buscando e sempre conseguimos, né? Tanto os pequenos... crianças pequenas do CEMEIS, como da educação infantil, como ensino fundamental, e também de EJA. A nossa proposta até o ano passado, estávamos com EJA, e esse ano novamente, por conta da mudança, aí houve uma quebra, né, nos meninos que estavam estudando, os maiores, né, de EJA, jovens e adultos. Mas isso já é como transporte, também a gente sempre está servindo, ok? Agradeço a senhora Verônica, ao tempo que convido o senhor Wilson, técnico da Casa de Ranquines, para fazer uso da palavra. Oi? Sou alto, né? Ok. Boa tarde a todas e a todas. Primeiramente, gostaria de saudar a mesa. Esse momento é muito significativo, né? Nós acreditamos que é na troca que nós nos construímos e podemos também nos reconstruir. Enquanto Casa de Ranquines, como já foi bem pontuado aqui pelas pessoas que já passaram, nós assumimos esse pioneirismo no sentido da execução do serviço com relação à questão dos migrantes, especificamente na questão dos indígenas Uarau. Então, para a gente, enquanto instituição, é um desafio, mas, ao mesmo tempo, nos traz essa responsabilidade e nos traz também a importância e o comprometimento de fazer com que as políticas públicas elas possam ser executadas e elas possam alcançar, de fato, aqueles que delas necessitam. Nós acreditamos muito que o nosso trabalho ele assume esse caráter mediante o que tem sido feito, o que tem sido proposto aqui na cidade de Maceió. Hoje nós temos parcerias, né, mediante as secretarias do próprio município, seja a saúde, seja a educação, seja a assistência. Como a Verônica bem pontuou aqui, nós temos as crianças matriculadas nas escolas, nós temos uma parceria muito significativa com o pessoal do consultório na rua, prestando serviço lá aos indígenas. Nós temos também uma parceria muito significativa, um apoio muito significativo por parte da Secretaria de Assistência Social. Hoje os indígenas eles se encontram inseridos no CadÚnico,
que nós sabemos que é um mecanismo, né, que é um serviço de porta de entrada para a garantia de outros direitos sociais. E aí, nesse sentido, nós acreditamos muito que esse projeto de lei, ele é um marco significativo para a construção de novas políticas, de novos serviços, de novos programas. E aí, aproveitando a fala da nobre vereadora Silvânia, e o que tem sido proposto aqui, nós, enquanto instituição Casa de Rankines, nós até possuímos também algumas sugestões de emendas para o projeto, né, para poder somar, fazer forças para que o projeto de fato possa acontecer. E aí também aproveitando a fala dos colegas que já falaram aqui, nós sabemos que essa situação da migração, ao mesmo tempo que se apresenta, que se configura como uma demanda nova, nós sabemos que é uma realidade que tem se constituído. Então, assim, nesse sentido, a importância do fortalecimento das secretarias, de uma política de fato, né? Sabemos que o Brasil possui uma política nesse sentido, mas que o nosso município, o nosso estado, a nossa sociedade, de fato, também possa estar ali somando forças. E aí a Casa de Rankines, na atuação, né, na frente de atuação nesse sentido, vem muito para poder promover essa autonomia desses migrantes, fazer com que eles possam, de fato, ser inseridos. E aí a fala é muito nesse sentido, né, de promover a dignidade humana, para que eles possam, sim, seguir a vida deles, para que possamos, sim, fazer com que as nossas políticas elas possam ser materializadas em todos os sentidos. Nesse sentido, como já coloquei, nós podemos nos sentar posteriormente, sim, enquanto instituição, enquanto Casa de Rankines, que já apresenta aqui no estado, na cidade, um trabalho muito relevante, né? Nós temos aqui a Casa de Jaraguá, que trabalha com as pessoas em situação de rua, para poder somar forças. E agradecer a oportunidade e dizer que juntos somos mais fortes. E podemos, sim, fazer com que a coisa aconteça da melhor forma possível. Obrigado. Agradeço, Wilson, por suas palavras. Eu, pessoalmente, tenho uma relação há mais de 10 anos com a Casa de Rankines. Acompanho todo o trabalho dela, ainda lá quando ela fazia somente ali na ladeira da Catedral, e tudo que Deus tem confiado a ela como missão de acolhimento, né, e de dar dignidade àqueles que são mais vulneráveis dentro da nossa cidade. Hoje a Rankines é uma instituição celebrada e admirada por todos os maceienses, não tenham a menor dúvida disso. Inclusive respeitada por todos os que fazem o poder público, né? O próprio defensor também aqui ressaltou o trabalho relevante que a Casa de Rankines faz, seja com idoso, seja com acamados, seja com moradores de rua e seja com os migrantes, nessa nova missão que eles abraçaram há pouco tempo, e inclusive essa semana abrindo mais um novo abrigo do município para morador de rua, na área nobre, na área alta da nossa cidade, onde não se encontrava nenhuma espécie de acolhimento, e hoje nós temos 50 pessoas, não é isso, Betânia? 50 pessoas sendo acolhidas, defensor, hoje, numa casa que foi aberta, essa semana ou foi na outra? Essa semana, né? Então fica aqui o nosso registro, nosso parabéns aí ao todo o trabalho da Casa de Rankines. Eu queria registrar também a presença da Jochina, né, que é do consultório da rua, vai falar, então vou aproveitar para convidá-la para fazer uso da palavra. Consultório na rua, que foi a primeira instituição do poder público a chegar aos varal, ainda ali numa casa que a gente tinha providenciado no Feitosa de forma emergencial, no meio da pandemia. No meio da pandemia, eles foram lá e deram os primeiros acolhimentos, vacinaram as pessoas, enfim, ajudaram aí nesse acolhimento. Então, fica à vontade, a palavra está com a senhora. Bom, boa tarde. Eu queria me colocar, na verdade, à disposição também para contribuir. O nosso trabalho consultório na rua é voltado para pessoas em situação de rua, então não é um trabalho voltado especificamente para migrantes, refugiados, mas a gente acabou iniciando esse trabalho e hoje a gente integra também o comitê, porque inicialmente, né, a gente fomos convocadas a intervir, né, diante da situação quando
Os Waraus chegaram a Maceió e foi por aí que a gente começou o atendimento. Até hoje a gente tem mantido, então hoje a gente tem o atendimento semanal por uma equipe de consultório na rua, que é a equipe 3, que está vinculada à Unidade de Saúde Walter Moura, na Santa Amélia. E temos discutido, inclusive, na secretaria, como que a gente pode, né, ampliar. Então, a gente vem discutindo muito isso, de como ampliar o acesso e o cuidado, né, à população migrante, para além do consultório na rua, porque não é especificamente o nosso público de atuação, mas a gente vem mantendo esse cuidado. E, claro, pensar também aqueles que estão em situação de rua, né? Então, a gente tem algumas outras equipes de consultório na rua que atendem imigrantes que estão em situação de rua, então acho que a gente também vai ter que pensar isso, né, dentro da política. Mas a minha proposta também é isso, é me colocar disponível enquanto Secretaria de Saúde e estar levando também essa discussão para o âmbito da Secretaria, para a gente pensar de que forma que a gente pode ampliar esse cuidado e esse acolhimento no âmbito da saúde, né, para a população migrante. Para além, inclusive, dos Waraus, porque hoje é uma população que a gente está muito voltada para os Waraus hoje, né? Mas que a gente entende que sim, precisa ampliar esse cuidado e esse olhar para os outros migrantes. E uma forma de, talvez, como que a gente pode identificar melhor essa população no município de Maceió, né? Para a gente seguir com esse acompanhamento. Eu acredito que é isso. Tá? Obrigado, senhora Georgina. Eu gostaria de convidar o senhor Juan para fazer uso da palavra, ele que também é um dos varal que se encontra aqui conosco. Boa tarde, meu nome é Juan Pérez. Como liderança, eu queria falar. Não é tão larga a história, um pouquinho de história, porque essa é a história dos migrantes e não tem financiamento. Agora, queria agradecer primeiramente a todos. Estar presente aqui hoje. Eu acho que Deus prometeu um sonho para falar para os migrantes, os indígenas. Primeiramente, vou agradecer Frei João, os que trabalham com os indígenas, primeiramente, os migrantes Warao. A segunda, toda a equipe que está trabalhando a Casa Jaquine, está aprendendo nossa cultura, está aprendendo nosso regulamento. E por isso, como hoje, os migrantes, os indígenas, quando eu migrei do ano 2015, não havia para os migrantes Warao em um abrigo. A gente lutava em Roraima para conseguir, primeiro em abrigo, havia 18 lideranças, pediu em abrigo, tanto indígena, não sou indígena. Aí, em Roraima, não tinha comportamento, sabe que os indígenas têm regulamento, os que não são indígenas têm regulamento também, tem lei, e por isso não teria como viver. Aí separou, os indígenas, outro abrigo, não são indígenas, outro abrigo. Isso foi lá em 2015, na fecha de novembro, quando eu entrei, eu não sabia falar nem português. Eu não entendo para conseguir comprar alimento. E agora, a gente, nossa família também não entende português. Como nós não sabemos falar, e se entende, Deus permitiu aprender tudo. E por isso estamos aprendendo. E agora, nós temos lei para os migrantes. Tanto o governo está violando a los indígenas, porque quando está coletando, aí não é para coletar, não é nossa cultura. E por isso, ao migramos para cá, não é por a crise política, porque lá em Venezuela, a todos conhecem muito bem, não é escondido. E
mais 400 pessoas entram por dia para Caraima, para Roraima, para não morrer fome de criança, por parte de saúde, não só de alimentação, de saúde e educação. Perdeu muito crianças sem estudar. E por isso, hoje, primeiramente, vou agradecer já tudo, nossa criança está estudando, está aprendendo muita coisa dentro da escola e português. Entre mais tempo, como nós aprendemos em ler e escrever, nossa criança já, entre mais tempo, vai sair profissional, advogado, doutor, por la força, um abrigo aqui em Maceió, estado de Alagoas. Eu nunca não vi um abrigo assim funcionando. Está funcionando, tem tudo aqui. Não é falando, eu passado todo o estado, eu não vi funcionando uma equipe completa. Tem assistente social, tem antropólogo, tem psicólogo, tem coordenadora, está articulando a tudo. Você não tem que perguntar ao indígena. Coordenadora, ele está coordenando dentro do abrigo. Como está coordenando? Ele sabe tudo o regulamento. A gente não tem que perguntar a liderança. Nós estamos passando a coordenadora. A coordenadora tem direito, dentro da reunião, dizer necessidade por a crise. Agora, eu queria agradecer também, vereadora, hoje, escutei, me quedo muito feliz. Vai conseguir um passe para revender. Ter autonomia. Nossa criança comprar fralda. E não é para melhorar bem. Só melhorar. E também, já hoje, eu penso, somos nós indígenas, nós não temos autonomia. Comprar material, comprar de miçanga. Se nós vendimos nosso trabalho para comprar, não tem como, porque compra fralda, se tem foco doente, comprar medicação. Nós não temos autonomia agora. A gente tem que ajudar nós também para comprar material e seguir trabalhando. Não só este estado, de outro estado, para revender, saber como é o trabalho dos migrantes. Bueno, eu queria dizer isso. Eu tenho mais pouco, mas já hoje estou escutando tudo o que está falando sobre os migrantes. Eu estou falando não é os migrantes indígenas. A todos os migrantes que estão necessitando. Agora vai chegar mais indígenas aqui em Alagoas. Já está chegando mais família. A família está chegando, a família nova. E a gente está conseguindo e alugar uma casa. Quem está pagando? A casa aqui está pagando aluguel. Eu acho que a gente está articulando como está levando, não é tratando mal de los indígenas. Ellos estão aprendendo muito em como vai viver aqui os indígenas, os migrantes. E agora, eu queria dizer também, primeira vez eu estou recebendo, falando, me fala, eu não tenho muito, eu fico muito triste porque a família está passando fome e nós estamos aqui vivendo, está alimentando muito bem. E estamos muito preocupados para trazer a família para cá. Não tem dinheiro, não tem nada. Estamos produzindo um trabalho. Estamos buscando ter um passe para revender. Nós não conseguimos. Eu fui uma vez falar com a gente, tem uma feira. A gente falou para mim, eu queria falar com uma coordenadora aqui na feira. Não, quem você? Sou indígena, os migrantes. Ele falou assim, Guarau,
não sabe falar, se entende. Você não tem direito para vender aqui. Eu falo, os migrantes, você tem que falar, autorizar a governo, se prefeitura. Aí chega a prefeitura, também, como a gente quer, não é para roubar, a gente está trabalhando, vender sua coisa e saber como nós estamos trabalhando. Sabe que os indígenas, a gente fala, só para coletar a rua. Não é nossa cultura para coletar na rua. Nós aprendimos do trabalho, produzir de pesca, como falou a liderança, a cacique. Isso é de pesca, de qualquer coisa. Mas não aprendimos do trabalho, fazer de limpeza, ajudante de pedreiro. Não aprendimos, agora nós queremos aprender isso também. Nós temos direito a aprender tudo. Eu trabalhei lá em Manaus, de uma empresa. Da empresa acabou. Como eu sou indígena, me perdeu tudo. Não me pagou nem nada. Só nada mais paga 700 reais. Não sabe falar. E agora estou produzindo um trabalho. A gente precisa um passe, um lugar. Agora já falou, eu cutei. Hoje, à noite, vou reunir com gente e tudo. Vamos produzir, vamos trabalhar. A gente não migraram para cá, entre mais tempo, se cavar, dentro do abrigo, ter uma autonomia. Se vai acabar tudo, onde nós vamos morar? Na rua? Não, vamos aprender. Sobre o trabalho, dentro do abrigo agora, a Casa Aquine, já sobre a educação, eu não tenho, tem criança também, assim falta muito, mas a gente está fazendo um trabalho, está articulando muito por sobre o migrante, ele vai conseguir vaga para criança, e a gente que também quer aprender e estudar também, adolescente, e entre mais tempo ter um trabalho. E sabe que Juan fala, e eu acho que você entende, e alguns também não entendem, porque eu falo meio espanhol, também português. Agora, e nós também dentro do abrigo queremos abrir um pátio produzir de artesanato também, de nosso indígena mesmo. A gente quer aprender de trabalho de los indígenas, pode chegar em abrigo, quer aprender o idioma de nosso, estamos dispostos a aprender a ensinar como nós fala, idioma leto, aprende. E por isso, não estamos morando de escondido, estamos morando à frente ao governo, a tudo. Se a gente já não tem como, não sei como falam em português. Eu falo espanhol, eu sei que alguns entendem espanhol. Quando indígena guarau nunca não falava aqui a audiência pública. Primeira vez estou falando, porque eu aceitado muitas reuniões. De Roraima para cá, Recife, passei 4 anos em Recife. Agora tenho aqui, vai passar 7 meses. E primeira vez eu estou falando isso na audiência de público. Me está escutando, estou escutando também o que está falando sobre a relação de los migrantes guarau. Não só de guarau, a diferentes países, os migrantes. Porque nós pensamos aqui, não é conseguir viver bem, não. Nós queremos ter uma autonomia. E allí aprender como podemos viver. E por isso estou falando a toda minha família. E
Se criança está pouco doente, leva para médico. Não tem medicação, onde podemos procurar? Não consegue. Não tem nada, porque nós não temos autonomia. Estamos produzindo e não estamos vendendo. E por isso não tem como comprar medicação. E agora, como não tem, a gente pega seu pó aí em sinal. Para uno conseguir comprar medicação. E também, por quando também como coordenadora, como ela tem muito, não é, ela ajuda pouco os indígenas a comprar medicação e tudo. Eu vi a primeira vez um coordenador ajudando um indígena a comprar medicação. A todo o estado, um coordenador, los migrantes, não faz reunião com nadie, só visitar na mais, vai para casa, não vê nada. Primeira vez estou vendo aqui, um coordenador está à frente de liderança. E por isso, a gente está funcionando bem. Tudo. Eu acho que eu quero, aqui, minha palavra, vou parar. Muito obrigado, muito graças. Jaquera na Corica, Coco Tucaçaba. Obrigado, Juan. Eu queria facultar a palavra para mais alguém, se alguém quiser se pronunciar. Pode vir para a tribuna, Lucas. Lucas é um vereador por um dia, estudante de uma escola municipal nossa, da rede municipal. Hoje boa tarde, tudo bem? Só lhe apresentar, Lucas. Ele hoje foi meio que sequestrado por mim para aprender um pouco o que é uma atividade de um vereador. Pôde assistir hoje a sessão e está agora conosco aqui na audiência pública. Fica à vontade, Lucas. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês, de fazer um apelo para com que vocês se compadeçam, porque geralmente as pessoas, somos todos iguais, merecem respeito, honra e dignidade. A partir do momento em que um venezuelano ou qualquer imigrante que seja vem para o Brasil, ele vem em busca de ajuda. Então, a partir do momento em que nós se compadecemos para poder mostrar a eles que eles merecem ter esse respeito e essa dignidade, nós estamos mostrando que o Brasil é um país acolhedor. Vou dar um exemplo aqui. Refugiado é todo indivíduo que teve sua condição de refúgio reconhecida pelo Brasil e se encontra em território nacional pelos seguintes motivos. Devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira se acolher à proteção de tal país. Ou seja, eles vêm aqui em busca da nossa ajuda. E a partir do momento em que nós demonstramos que nós podemos ajudar, estamos fazendo nossa... Como é que se diz? Espera aí, deixa eu pensar. Estamos demonstrando nossa parte humanitária. Demonstrando que nós podemos ajudar o próximo e dar a honra da qual eles merecem, porque eles são pessoas iguais a gente. Todos nós somos irmãos praticamente, correto? Homo sapiens. Obrigado. Futuro vereador, Lucas. Obrigado, Lucas, por sua participação. Queria facultar a palavra de novo, se tiver mais alguém interessado em falar, ou se a gente dá por encerrado. Bom, eu tive minha experiência com o Zaral no início de 2021, se não me engano, logo no início. E de lá para cá, me conforta saber que a gente evoluiu muito no acolhimento dessa população. 2020, né? Final de 2020, verdade. Nós não tínhamos qualquer envolvimento de qualquer pasta, de qualquer órgão para dar suporte a essa população. Tudo foi feito de forma emergencial, meio até que num voluntário individual de cada um que ocupava uma determinada pasta ou alguma posição naquele momento que pudesse colaborar, né? E a atuação aí do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, da União, de tantos outros órgãos, assim como inclusive associações, institutos como a Casa de Rankines, fez com que essa realidade mudasse, né? E hoje a gente pudesse ver essas pessoas satisfeitas, felizes. Obviamente que ainda não estamos
totalmente preparados, né? Eu acho que o grande desafio nosso nesse momento é dar autonomia, como bem disse o Juan, para que esses índios possam ser realmente, de fato, inseridos, né? E eu acho, Eduardo, o Eduardo, ele é secretário de uma pasta que tem um papel fundamental nisso, que pode colaborar muito, né? Que é a pasta que pode dar as autorizações para que eles façam trabalho, sejam de ambulantes, ou mesmo inseri-lo, em ajudar através da interlocução com o próprio executivo, para que eles possam ter, de repente, uma posição na feirinha de artesanato nossa, ou mesmo em feiras específicas e eventuais que acontecem com o apoio do município, eles possam ser sempre lembrados e convidados a participar, né? Então, o artesanato é uma fonte de renda para eles, é vocação do usuário, então é nada mais natural que a gente possa, enquanto poder público, dar esse suporte para que essa população possa usufruir dessas iniciativas do Poder Executivo. Então, faço um apelo, Eduardo, secretário, para que eles sejam sempre lembrados, né? Se Vossa Excelência quiser, eu posso fazer essa ponte junto com a Casa de Rankines, a gente fazer uma reunião e a Rankines sempre conduzir isso junto com Vossa Excelência, para que seja no automático, não precise o vereador Leonardo estar aqui, mas que seja uma coisa de instituições. Tenho certeza que qualquer outro vereador poderia fazer, mas eu preferiria muito mais que já fosse uma coisa institucionalizada entre o órgão responsável e a instituição que faz esse acolhimento hoje. Então, Betânia, eu me coloco à disposição para a gente fazer esse encontro, uma reunião com a secretaria, chamar de repente a Secretaria do Trabalho para ver se existem outras oportunidades em que a gente pudesse fazer isso. Se a Casa de Rankines, né, como coordenadora e por conviver mais tempo com eles, tiver outras ideias, né, de profissões que eles possam seguir, a gente pode pensar em alguma coisa junto com a DEME, junto com a Brasel, junto com a BIH, enfim, junto com as associações que eu tenho certeza que também poderiam ser parceiros nossos, são parceiros nossos. A própria Brasel é uma instituição que recebe emendaminha para população vulnerável ser treinada e ser alocada nos bares e restaurantes de nossa cidade. Maceió tem um potencial turístico enorme, e os usuários podem sim ser beneficiados e podem colaborar com a nossa cadeia de turismo. Então, fica aqui desde já a minha disponibilidade. Eu termino a minha fala e vou me encaminhando para terminar essa sessão, essa audiência, uma vez já que ninguém mais quer fazer o uso da palavra, apenas dizendo aos nobres índios Warau que chegaram aqui em Maceió e que continuam a chegar. Eu conversava com a Gênesis aqui, como é que estava a fome na Venezuela, e ele me sinalizando que ainda continua muito grave. A gente lamenta toda a situação que a Venezuela vem enfrentando já há muitos anos, né, que termina expulsando a sua população para não morrer de fome, para ter uma condição um pouco melhor de criar sua família, ter que abandonar as suas raízes, abandonar as suas casas, abandonar a sua língua e chegar num lugar onde não se conhece, não conhece ninguém e com tantas limitações como já é o Brasil. Imagine a situação da Colômbia, onde praticamente 3 milhões de venezuelanos migraram. Nós temos 130 venezuelanos e representa um desafio para nós. A Colômbia já recebeu quase 3 milhões de venezuelanos nessa crise humanitária provocada por um regime que só traz fome e miséria. Então, quer falar ainda uma pessoa? Então, pronto, então o Agênesis vai convidar para fazer o uso da palavra agora. Julio Aratureta. Julio, a palavra está com o senhor. Antes de concluirmos, vamos passar. Ele é o Aral também? Também Aral fala espanhol. Despacio, por favor. Aperta o botãozinho aí.
Boa tarde. Mi nombre es, bueno, todo el pessoal me fala Julio, pero mi nombre es Denzi Alberto Arretoreta Pérez. Aquí, eu guardado com pouco espanhol e todo o pessoal que está aqui. Eu não sabe falar muito português, porque também uma parte nova, tem 6 meses aqui em Lagoa, aqui em Maceió, 6 meses de Venezuela aqui. Não tem muito tempo aqui em Brasil. No momento aqui eu queria falar que estou muito agradecido por muito pessoal aqui, totalmente aqui a la jefa, a Vitania que está aí, todo o pessoal agradecido por a ajuda que nos ha dado. Bueno, gracias a Dios primeramente y la jefa. Y primeramente así que aquí ya tiene ya 4 años que llegó adelante. Estamos morando allí en la residencia, allí en esa casa ahí, porque ahí somos, bueno, gracias a Dios por todo, somos familia, todos somos familia, guardados, familia. Cuando yo pegué para acá, 6 meses que pegué aquí, nunca en la vida había visto así, pues, morando una casa, con alimentos, con muchas cosas bien, pues. Estamos bien agradecidos, yo de verdad estoy agradecido por todo. Y bueno, viendo eso, pues quería hablar sobre eso nada más, que estoy agradecido por todo que están colaborando con nosotros aquí, pues. Estamos morando bien, gracias a Dios, como siempre tenemos que estar agradecidos a Dios y con todo pessoal. Y aquí primeramente, estoy hablando aquí primera vez en la vida, estoy agradecido siempre. Obrigado. Obrigado. Então, endereçando para o final, eu queria agradecer a presença de todos, né, fazendo aí mais um apelo àqueles que representam o Executivo, que em suas respectivas pastas estejam sempre atentos a essa parcela da população que nós temos aqui hoje. Né, Vossas Excelências puderam ver um pouco as dificuldades que os migrantes têm enfrentado ainda conosco, né, e mais uma vez a Gênesis me colocar à disposição de todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao Brasil, né? O Brasil ama vocês, acolhe vocês, e tenho certeza que todos nós aqui temos o grande dever que vocês possam viver uma vida digna em nosso país, enquanto preferirem ficar aqui, né? Eu sinceramente faço votos de que a Venezuela melhore rapidamente a sua situação econômica, a sua situação financeira, até mesmo para que as pessoas não sejam mais obrigadas a se retirar para fugir da fome. Então fica aqui o meu agradecimento à presença de todos, declarando encerrada a presente sessão e agradecendo mais uma vez a compreensão da vereadora Silvânia Barbosa, para que a gente possa discutir essa matéria junto com o comitê, junto com a Defensoria Pública da União, até chegar a um texto que englobe as especificidades que o caso precisa. Então, muito obrigado a todos e declaro encerrada a presente sessão.